Sejam muito bem-vindos à RS Play TV, canal 524 da Claro Digital. Programa Opinião e Debate, começando agora com as principais notícias do dia, aprofundando a opinião, mantendo aceso o debate. E olha, o inverno está chegando. Dia 20 desse mês começa oficialmente o inverno. Mas para muitos municípios o inverno já chegou. Foi o caso de Bagé, que nesta madrugada que passou, Bagé foi a menos 1,2 graus. Olha, é frio, campo coberto de geada, uma geada forte. No mínimo mais 2 municípios registraram temperaturas abaixo de zero e essa semana vai ser fria. Nós vamos ver agora na previsão do tempo, mas a tendência é que amanhã ainda faça tempo bom, depois da manhã, e chuva só para sábado e domingo, onde a temperatura deve amenizar um pouco mais. Mas também aqui em Porto Alegre começaram já abertas as inscrições para o acampamento Farroupilha. Olha, se as coisas tivessem organização como tem a Semana Farroupilha, a mobilização que tem a Semana Farroupilha, certamente dariam muito mais resultado efetivo, né? Porque a gauchada se organiza. Então, inscrições para os piquetes do acampamento Farroupilha aqui em Porto Alegre já começaram agora nessa semana, segunda-feira, e encerram no dia 13 de julho. Mas também é importante algumas notícias que foram manchetes nesse dia aqui no Rio Grande do Sul. Golpe dos nudes. Polícia prende 11 pessoas e fecha empresas suspeitas de lavar dinheiro obtido com extorsões no Rio Grande do Sul. O pessoal mandava mensagens que queria trocar mensagens de nudes, aí caíam naquela e depois ali ficavam chantageando aquelas pessoas que caíam nessa do golpe de nudes. Mais de 300 pessoas envolvidas. E no cenário nacional é o STF com o julgamento do processo 2668. É aquele processo, como está sendo chamado aí pela imprensa brasileira, do suposto golpe de Estado, quer dizer, suposto plano do suposto golpe de Estado. Olha, realmente, hoje teve aí os depoimentos do general Heleno, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tentou até fazer uma brincadeirinha ali, convidando o Alexandre de Moraes para ser o seu vice em 2026. E o ministro que declinou do convite, mas tentando amenizar um pouco a situação, descontrair um pouco a situação. No cenário ainda nacional, a CPI das bets indicia pessoas como o indiciamento da Virgínia, da Deolane e mais 14 pessoas que devem votar o relatório nesta semana, ainda nessa semana. O documento também sugere projetos de lei para aumentar a fiscalização sobre as apostas. E tem que aumentar mesmo. Quer dizer, bet, pessoal recebendo Bolsa Família para jogar em bet, é lamentável, e não foi pouco recurso aí. 39 bilhões já saíram do bolso das pessoas do Bolsa Família para jogatina em bets, com muita marmelada, com muito arranjo aí de resultados, de cartões para jogadores, beneficiando família. Olha, realmente, ainda bem, menos mal que vão aumentar a taxação nas bets, porque o governo não consegue fazer passar o projeto de IOF na Câmara Federal e no Senado, e uma das propostas é aumentar a taxação das bets. Eu acho que bet, bebida alcoólica, isso tudo é aí mesmo que se tem que retirar alguma coisa, é daí, e parte dos incentivos fiscais que precisam ser revisados,
para que não recaia somente sobre o contribuinte essa questão do imposto. E no cenário internacional chama a atenção o que está acontecendo na Califórnia. O governo americano, Donald Trump, enviou mais 700 homens, 700 mariners para o estado da Califórnia, onde está acontecendo lá protestos a respeito da deportação de imigrantes ilegais. E não é novidade, não é só nos Estados Unidos. Portugal está deportando também imigrantes ilegais que já venceram também a sua estadia, não estão legalizados no país, porque realmente uma coisa puxa a outra, né? Quem não está legalizado tende a ficar na marginalidade. Mas aqui ao meu lado, ele, o repórter, o jornalista, mas sempre o jornalista sempre é um repórter, né? Ainda mais ele que está sempre em campo, sempre é onde a notícia acontece. Sérgio Martins com as notícias do dia. Bom, nós estamos aqui, Sérgio. Hoje teve o anúncio do Terra Forte 100% milho, em torno de 903 milhões anunciado no Palácio Piratini. Isso pela Secretaria da Agricultura? A Secretaria da Agricultura é do Brum, do Edilson Brum, sim. É do Kovács, Secretaria do Wilson Kovács. O secretário Kovács, a Secretaria da... Não é Reforma Agrária, é Rural, né? É Rural, agora daqui a pouco a gente já vê o nome aqui. Quase 1 bi, 900 milhões? 903 milhões, entendendo? Um plano ousado, um plano para estabilizar o agronegócio, o homem no campo, anunciado pelo governador Eduardo Leite, o Kovács, também a Emater foi decisiva para esse plano dar certo. A Emater fez um projeto inteligente, um projeto de presente e de futuro, e tem tudo para esse projeto dar certo e tornar o estado do Rio Grande do Sul autossuficiente em milho, porque o milho hoje é a base da proteína, é a base do leite, é a base da nossa alimentação, é a base da exportação do agronegócio. Secretaria de Desenvolvimento Rural. Aqui ao meu lado esquerdo a presença feminina, ela que é consultora de negócios, representa aqui algumas entidades empresariais, uma delas a Federasul, Janaína Crespo, que entre outras coisas hoje também vai falar sobre o combate ao feminicídio e o empreendedorismo e a liderança feminina como políticas de inclusão nas empresas. Seja muito bem-vinda, Janaína. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer a gente estar aqui conversando e trazendo esse tema tão relevante, né, e infelizmente atual ainda, né? Então nós temos que falar um pouco sobre o assunto, trazer luz a ele para ver como vamos resolver. Sim, o empreendedorismo, né, num ano que nós estamos ainda nos reerguendo das enchentes do ano passado, é um tema que precisa ser fortalecido na sociedade gaúcha. Vamos falar sobre isso aqui, mas já de antemão dizer que amanhã, né, na Federasul, essa semana, uma presença de um governador, o governador Caiado vai estar vai estar conosco amanhã, né, no Tá na Mesa da Federasul. Nós temos a presença dele, vamos trazer temas relevantes também para o empresariado gaúcho, para toda a sociedade gaúcha. O Caiado que está falando muito em segurança. Eu vi que o Caiado pegou como um dos temas principais aí, que é um pré-candidato à presidência da República, ter se colocado, né? E está, pelo que a gente vê, fazendo esse périplo aí entre os estados, essa turnê. Isso mesmo. Né, entre os estados, o Caiado, e que tem como tema central, né, dos discursos que ele vem colocando, a questão da segurança pública, do combate às milícias, do combate ao crime organizado. Mas como estamos aí já no final do outono e início do inverno, vamos direto à previsão do tempo. Como fica o tempo essa semana aqui no Rio Grande do Sul? Vamos ver aqui no nosso monitor, previsão do tempo Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, sem chuva essa noite, 5 graus, friozinho em Porto Alegre.
né? Dá para puxar um cobertor, dormir com aquele pezinho em cima. Amanhã já a temperatura eleva um pouco, máxima de 16, mínima de 7. Quinta-feira, máxima de 19, mínima de 8. Veja que a temperatura está subindo. Na sexta-feira, Porto Alegre, na sexta-feira, 22, mínima de 11. E aí já vem uma chuvinha no sábado, domingo já abre. E a semana que vem a temperatura eleva um pouco, mas também com chance de chuva. De Porto Alegre, vamos para Uruguaiana. Uruguaiana, olha só, Uruguaiana vai fazendo essa noite aqui o mesmo que está fazendo Porto Alegre, 5 graus, né? Amanhã, mínima de 7, máxima de 17. Na quinta, mínima de 11, máxima de 19. Sexta-feira já começam uns pingos lá por Uruguaiana, 12, mínima de 14 e máxima de 17. No sábado, Uruguaiana já também tempo com chuva. Aliás, sábado deve chover em todo o Rio Grande do Sul. A previsão é que ainda seja uma chuva razoável para todo o Rio Grande do Sul no sábado. De Uruguaiana, vamos a Rio Grande, lá na zona sul do estado, Rio Grande. Essa noite, 9 graus aqui em Rio Grande. Quarta-feira, 12 graus, Rio Grande não esfria, portanto, na quarta-feira. Quinta-feira, 13 graus é a mínima. Olha só, Rio Grande realmente no litoral, no lado leste, parece que o frio não vai ser muito grande. Na sexta, mínima de 14, máxima de 18. Sábado, 15, máxima de 16, já com uma chuva. Aquece um pouco, chove. É a véspera do inverno que está chegando, né? Vamos a Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Essa noite em Caxias vai disputar com Bagé. 2 graus em Caxias do Sul. Então vamos puxar, o negócio é tomar um vinhozinho e ir cedo para a cama. Quarta-feira, 5 graus é a mínima, máxima de 11. Quinta-feira, ensolarado, 8 graus a mínima, máxima de 15. Sexta-feira, 12 graus é a mínima, máxima de 17. Sábado, alguma coisa de chuva, pouco. Aquece, mas não é muito. 12 de mínima, máxima de 16. E no domingo, 9 de mínima. Já dá uma chuvinha, já baixa um pouquinho já. E já vai a 9 no domingo, máxima de 16 graus. Então, dá para ver que tempo bom até sexta-feira no Rio Grande do Sul, e no final de semana a tendência é que a chuva se espalhe. Não vai ser chuva forte, mas deve estar espalhada por todo o Rio Grande do Sul. Então, Lajeado, 4 graus será essa noite em Lajeado. Amanhã 5 graus a mínima, máxima de 15. Quinta-feira 7 graus, máxima de 19. Mesma coisa, as temperaturas no Rio Grande do Sul estão mais ou menos parecidas, com as mínimas que chegam aí, não vão estar tão frio, a tendência é aumentar um pouco, não vai ter temperatura abaixo de 0, como teve nessa última madrugada, né? Então, daqui para a nossa bancada, já está entre nós ele, o médico, que é o médico número 1 do SUS na região metropolitana, Dr. Morelli. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa noite. Obrigado novamente pelo convite. É com SUS, é sem SUS, se tem dinheiro, não tem dinheiro? 0800. É zero, é o médico 0800. Tudo bem, Morelli? Bem, obrigado. Frio, né, Morelli? Um pouquinho só, né? Botar uma coisinha mais tá agasalhadinha, mas quando chegar em casa eu vou seguir teu conselho. Um vinhozinho? Um vinhozinho, um bom gringo. Bom gringo, aquecer o pé, né? Aquecer o pé. Dá uma aquecida no pé, que maravilha. Mas, Janaína, vamos lá um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho que as federações empresariais estão promovendo, que é a questão, digamos assim, educativa, é uma questão até preventiva sobre feminicídio na questão das empresas, dos empreendedores também, porque uma coisa é a polícia, mas quando a polícia está na rua, está andando, carro, fazendo aquele policiamento ostensivo, não chega até o feminicídio, porque o feminicídio ele acontece muito dentro de casa, na própria casa. E muito tem a ver também com, assim como na casa, dentro das empresas, né, onde acontece ali também
muita violência contra a mulher, né? O que as federações empresariais, como é que vocês estão tratando esse assunto? Na verdade, esse é um tema, né, infelizmente, que ainda faz parte da rotina do empresário, do empreendedor, da nossa sociedade. Em 2022, em junho de 2022, nós tivemos uma lei por iniciativa do governo do estado. Foi elaborado, né, uma lei, um projeto de lei, que é o selo Em Frente Mulher. Esse selo, o que ele faz? Né? Ele incentiva que as empresas tenham programas internos de combate à violência contra mulheres e meninas. Para quê? Para que dentro das equipes, os gestores consigam identificar aquela mulher que está precisando desse apoio. Porque muitas vezes o empresário tem a sua política de RH, porém não tem esse olhar mais detalhado para colaboradora que está sofrendo a violência. Não, porque a violência não é só física, né? Não. A violência moral, a violência do assédio moral, do assédio sexual, né? Mas moral principalmente, né? A gente vê assim que realmente o pessoal às vezes se prevalece por ser mulher, coloca uma carga de trabalho a mais, exige mais, né? E a mulher realmente é mais comprometida no que faz, né? Mais organizada e muitas vezes vai sobrecarregando, né? E às vezes palavras ríspidas, né? Questões que fazem com que a pessoa fique muito chateada, muito incomodada, muito deprimida. Eu já vi casos assim de empresas, instituições, inclusive, que as pessoas adoeceram naquela função que estavam devido à violência moral que muitos chefes às vezes colocavam sobre, principalmente mulheres, porque para homem o pessoal ainda realmente respeita um pouco, tem medo, sei lá. Esses números realmente eles vêm diminuindo ano a ano com a consciência, né? Existe uma série de políticas de conscientização, de equidade, de inclusão de gênero, né, dentro das empresas. Em momentos em que a gente atravessa, né, eu como dirigente lá do Cindy Lojas, eu sei o quanto está difícil, e como consultora de empresas também, eu sei o quanto está difícil a gente manter uma equipe, né, o emprego, né, a gente vive um momento muito curioso, porque assim, existem pessoas procurando emprego, existem empregadores precisando de pessoas e parece que não se encontram, né? Hoje, quando a gente fala com empresários, a gente vê que a questão da mão de obra é uma grande dificuldade que nós estamos tendo. Então, assim, tu construir um ambiente de trabalho, né, inclusive um ambiente de trabalho harmônico é um grande diferencial para te manter uma equipe, né? Para que tu não sofra com turnover. Porque não é só pagar salário. Às vezes tu não tem o melhor salário naquela posição, naquela empresa, mas o ambiente é bom, né? É acolhedor, as pessoas se sentem bem trabalhando, se sentem valorizadas, prestigiadas. Isso a longo prazo tem muito mais eficácia do que meramente pagar um pouco mais. O cara tem que trabalhar 12 horas, ter hora extra, ganhar mais, mas vive uma vida que e principalmente com essa entrada da geração Z, né? Se fala muito hoje na experiência do consumidor, mas a gente tem que entender que o colaborador também está vivendo uma experiência e cada vez mais ele vai filtrar o lugar de trabalho dele pela experiência que ele está vivendo lá dentro. Então, muitas vezes a gente pensa só na questão de remuneração, quando não, o ambiente de trabalho é algo muito importante para a permanência do colaborador ali. E se a gente não tem uma equipe engajada, como é que a gente vai ter bons resultados? Como é que essa questão da geração Z, a geração Z é mais seletiva, não está aí só por trabalhar, ela também quer encontrar um certo É uma geração muito diferente, né, Lara? Ela pensa muito mais na qualidade de vida, em ela se sentir bem, do que ela viver ritos como a nossa geração viveu, né? Sim. A geração anterior, ela vinha com muito menos acesso à informação, era muito mais difícil tu mudar um status, né? Tu mudar de país, essa tu ter uma não diversidade. Se submete muito ao rigorismo. Eles vão ficar porque eles querem. E hoje, com essa questão de emprego
sobrando, né? As pessoas estão trocando muito. A possibilidade, o mundo hoje é muito na mão da pessoa. Ela pode trocar de país, ela pode aprender uma nova língua, o conhecimento está na palma da mão. Então, ele está muito mais acessível para uma camada da população. Sim. Então, assim, bons profissionais, eles ficam por remuneração? Ficam, mas eles ficam principalmente pelo ambiente. Sim. Que eles se sentem bem, pela experiência. Por isso o termo employer branding está cada vez mais forte entre as empresas. Porque tu precisa fazer um marketing interno para que a tua equipe, o teu time realmente pertença àquela marca. Né? As pessoas estão buscando isso, a questão da conexão com a marca, conexão com a empresa, com a filosofia do trabalho. E aí as políticas de inclusão são extremamente importantes. Quem não faz isso aí está perdendo espaço e daqui que vá treinar alguém, que vá com os valores da empresa. Sim, o custo da reposição é muito alto, né? De tempo, de ânimo. Não, a gente vê assim, tu vai numa loja ou até no restaurante, aquelas pessoas, Morelli, que te atenderam ali há um mês, 2 atrás, já não estão mais. Lembra antigamente tu ia numa loja, uma loja de calçado, o cara já sabia até o teu número, qual era o teu gosto. Então hoje aquilo... Barbearia, né? Barbearia é uma coisa, eu vejo assim que, os homens costumam ser muito fiéis aos barbeiros. Eu pego sempre esse exemplo quando eu vou fazer alguma palestra ou tratar com uma equipe, né? Os homens costumam ser muito fiéis aos seus barbeiros. E aí, aquela coisa, eles gostam de chegar e encontrar o profissional que já atende, sabe como corta, Sim. sabe do tempo. Mas imagina cada vez que chegar lá, ter um profissional diferente. Não né? Dá. Bom, eu vou no meu mesmo barbeiro, eu vou há 25 anos, eu acho. 25 anos. Morelli, nós temos aqui uma reportagem, que nós vamos chamar agora, da presidenta FAMURS. O governador Eduardo Leite destinou para a ampliação dos hospitais, dos leitos hospitalares e do material hospitalar, porque não precisa ampliar o hospital tem espaço físico sobrando. O que não tem é leito disponível, porque para cada leito tem que receber um valor para aquele leito ocupado. Então o governador Eduardo Leite, essa semana, disponibilizou mais de 100 milhões de reais como forma de desafogar, porque os hospitais não só de Porto Alegre, região metropolitana, mas do Rio Grande do Sul, estão overbooking. Mais de 200% de lotação. E aí nós temos aqui uma entrevista da presidente da FAMURS, que eu vou pedir para o pessoal rodar, a entrevista feita pelo Sérgio Martins, nosso repórter de campo, jornalista dinâmico, que vai ao encontro da notícia. Roda aí para nós podermos entender um pouco e ver o que os prefeitos estão achando desse recurso do governo do estado. Aqui no anúncio das ações do governo estadual Eduardo Leite para a saúde, um trabalho que foi construído com os prefeitos, com as prefeituras. O presidente Adriana Perini aqui sai hoje com muita esperança daqui, que foi alcançado parte dos objetivos, mas tem muitas lutas pela frente, né? Sabemos que os anúncios hoje foram importantes, inéditos, talvez insuficientes ainda, frente à demanda urgente que nós temos. Nós seguiremos reconhecendo todo o trabalho, inclusive fazendo o nosso trabalho lá na ponta, com a atenção primária, com a prevenção, inclusive com essa cobertura vacinal que é tão importante. Agora nós seguiremos demandando ao governo do estado, especialmente junto ao governo federal agora, para o reajuste da tabela SUS. Como eu disse, reconhecer é importante, mas seguir demandando também. É esse o sentimento dos prefeitos e prefeitas nesse momento. Prefeita, a senhora considera insuficientes esses recursos? Ficou um ar de frustração nesses repasses? Como é que a senhora avalia? Como eu falei, é importante reconhecer todo o anúncio feito hoje, inclusive inédito na área, mas é insuficiente para esse momento. Depois da demanda que nós apresentamos ao governo do estado, de que passou de 771 milhões, ainda é insuficiente frente à demanda que nós temos hoje e que foi apresentada. Nós seguiremos reconhecendo tudo isso, mas demandando agora e também junto ao governo federal, para que a gente tenha esse reajuste da tabela SUS que é tão importante. Nós, municípios, já passamos do nosso limite de investimento, não temos mais de onde tirar dinheiro, então agora nós precisamos
seguidamente demandar o governo do estado e o governo federal também para nos ajudar lá na ponta. Como é que a federação... Vai, Flávia, por favor. Essa principal demanda foi para o governo do estado, das prefeituras, o reajuste da tabela SUS, que eu sei que não vem diretamente do governo do estado, precisa do governo federal, mas o que vocês demandam diretamente do governo do estado que ele não conseguiu ou não pôde ou não atendeu? Nós fizemos todo um levantamento técnico junto com as Santas Casas, né, junto com o Conselho, e chegamos no número de 771 milhões para sanar a dificuldade que nós temos hoje com a de saúde. Esses anúncios, como eu disse, foram importantes, mas ainda insuficientes para nós atender hoje a demanda que nós temos de urgência e emergência lá na ponta. As pessoas estão sofrendo nas filas. Esses 700 milhões direto para os municípios? Isso. Não, seria em macro-regiões, né? Foi dividido em macro-regiões do Estado, conforme a necessidade. Isso foi apresentado ao governo do Estado. Tenho certeza que, com sensibilidade, ele vai analisar novamente esses números para poder ajudar ainda mais os municípios. Como é que a federação avalia essa questão da criação do SUS gaúcho? A senhora entende que o governador condicionou ao acordo com o MP a criação do SUS gaúcho? Como é que a entidade vê essa questão? Nós demandamos, junto ao governo do Estado, para que esses 12% seja aplicado na prática, né, que vem sendo discutido há muito tempo, e não estamos aqui para dizer se é ou não. O fato é que as pessoas estão precisando lá na ponta e nós temos que cobrar que o governo do Estado aplique os 12% de fato e também o governo federal, porque os municípios já passaram dos 40% em muitos casos. Então, nós temos que demandar e fazer com que realmente esse mínimo constitucional seja cumprido. Os municípios estão fazendo além, não tem mais de onde tirar dinheiro. E agora nós precisamos que o Estado e a União façam a sua parte. Bom, essa entrevista da presidenta FAMURS, como vocês viram aí, o governo colocou 112 milhões, mas as demandas junto às Santas Casas, né, a Federação das Santas Casas, todos os hospitais do Rio Grande do Sul, dá conta de mais de 700 milhões para resolver o problema da saúde. O governador Eduardo Leite disse que isso aí ameniza, ajuda, enfim, visitou a Santa Casa, esteve lá na FAMURS, mas cobra também reajuste da tabela do SUS por parte do governo federal. E realmente, né, o governo federal está muito defasado, a questão da tabela SUS, muito defasado. Hoje tem que fazer uma força, Morelli, para não adoecer. Então o cara que puder assim, manter o sono em dia, tomar uma vitamina C, tomar uma vitamina D, né, se resguardar do frio, né, não fazer coisa, porque se adoecer, vai ter dificuldade para chegar no hospital. Como é que está a tua demanda? Porque tu é um pediatra, mas assim, o pessoal te procura para tudo, né, Morelli? Como é que está? O pessoal tem chegado até a ti com síndrome respiratória, com problemas... quais são os principais problemas, as demandas que têm chegado até o teu consultório? Bem, nesta época do ano, né, como todo mundo sabe, os problemas respiratórios, né? Que estão lotando cada vez mais as nossas emergências, os hospitais em si, e cada vez mais precisa mais dinheiro. Quanto mais dinheiro, sempre vai precisar mais dinheiro. Mas, infelizmente, é isso. Por quê? Porque as mães não têm feito, por exemplo, as vacinas. A vacina não é tão procurada, por exemplo, como deveria ser, até para os adultos. A vacina é fundamental. O pessoal tem aquele medo de fazer vacina depois de um tempo para cá, depois da Covid. Eu acho um absurdo isso. É que vacina é o seguinte, a vacina polêmica foi a vacina da COVID, que algumas nem vacina pode se chamar, é um imunizante, né? E algumas hoje a gente vê que estão dando problema. Aí, a Pfizer já está com problema, o RNA, esse da Pfizer e tal, o pessoal já está nos Estados Unidos, em alguns lugares já estão até proibindo e questionando, e o Spike e tudo mais. Mas essas vacinas que já estão aí há muitos anos, por exemplo, a vacina da polio é uma vacina que está mais do que comprovada, né, Morelli? Nossa, há muitos anos. E assim também com a vacina da gripe, Morelli? Com certeza, com certeza. Então nada é demais, nunca é demais
a vacina da gripe nesse período é importantíssimo. Assim como a prevenção das doenças também vem com o quê? Com o aleitamento materno. As mãezinhas não têm tido aquele cuidado como deveria ser, pelo menos até o 6º mês de vida, né? Que tem pelo menos até o 6º mês. Ajuda muito, Moreno. Para que a mamãe transmita para os bebês a defesa contra as infecções respiratórias, infecções gastrointestinais, alergias alimentares e outras coisinhas mais. Então a mãe tem que cuidar muito. Eu sei que hoje em dia a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, não tem tempo de amamentar, mas tem que fazer todo o esforço possível para que o aleitamento materno se torne, pelo menos, repito, até os 6 meses. O ideal, quanto mais tempo, melhor. Mas esse tempo que, digamos assim, precisa despender para o aleitamento ou até mesmo para ir lá no posto vacinar, é um tempo que ganha porque adoece menos, né, Morelli? Essa que é a verdade. Quanto maior a imunidade da criança, a hora que está doente, tu tem que deixar de trabalhar, tem que acompanhar ou ir para uma fila de um hospital, né? Que é bem pior, né? Então é mais fácil amamentar, é mais fácil fazer a vacininha no dia que tem que fazer, né? E ter aqueles cuidados como um todo, com a roupa da criança, com uma boa alimentação. Mesmo não tendo aleitamento materno, existem fórmulas alimentares assim maravilhosas hoje em dia. Então, claro, quem pode comprar, senão vai o leitinho famoso de vaca, como se diz, né? E aí, que também hoje o pessoal não pode mais tomar leite de vaca, o problema do leite. O que é ruim é o leite de caixinha, mas o leite da vaca mesmo, que é leite mesmo, né? Aquele ali é poderoso, né? Bota poderoso. Aqui a palavra do... Quantos se criaram, né? Eu mesmo. O amigo aí, lá de Bagé. Abaixo do leite de vaca. Abaixo, tá aí um baita... Parei de tomar agora, depois de velho que eu dei uma segurada, porque me dava um pouquinho já de refluxo e tal, porque aí já as enzimas também, a gente vai ficando mais velho, o corpo mais maduro, né? E as coisas vão acontecendo. E se encontra pouco a vaca agora, né? Se encontra pouca vaca, né? A vaca agora vem em caixinha, né? Literalmente a vaca está indo para o brejo e a gente acaba indo para o enlatado, Mas, né? Janaína, essa vida também não é mole, porque, olha, a mãe tem que amamentar, a mãe tem que cuidar da casa e a mãe tem que trabalhar, seja como empreendedora ou seja como, enfim, CLT, né? Sim. Então, assim, realmente a jornada de trabalho da mulher, ela é bem mais sacrificante do que a jornada de trabalho masculina, né, Janaína? É que nós temos que adaptar, entender que a política pública para a mulher, principalmente a mulher que tem crianças pequenas, ela tem que ter um olhar diferente, né? Hoje nós tivemos, por exemplo, ali na Associação Comercial de Porto Alegre, né, cientes dessa situação da saúde, nós tivemos ali o secretário municipal de saúde, né, o Fernando Ritter, falando, né, a saúde em emergência, em que se trazia esses casos que a gente vê todo o inverno se repete a mesma coisa, né, as emergências sobrelotadas, e aí entra a questão, né, que eu falo muito sobre gestão de pessoas, o pessoal que trabalha no atendimento ali dessa população que chega extremamente cansado, né? E aí a gente tem uma bola de neve, né? Porque aí quem está atendendo fica doente, nós temos crise de burnout cada vez mais acometendo, né? Então quem fica para suprir aquela equipe que está desfalcada também acaba adoecendo. Então é o doente cuidando do doente, e nós temos também essa doença da falta de políticas públicas para a mulher que tem crianças pequenas, né? Nós pensamos assim, a empresa, ela vai criar um ambiente, né, dentro do possível acolhedor, ela vai criar um ambiente que entenda as necessidades diferentes entre homens e mulheres, né? E nós temos a ausência também das campanhas. Nós tínhamos o Zé Gotinha, né? Não se ouviu mais falar no Zé Gotinha. Quando falou em Gotinha, paralisia, poliomielite, Sabin, no caso, a Gotinha, a Xuxa, as gotinhas da Xuxa. E alguns empresários estimulavam isso com as suas equipes, né? O Cindy Lojas, por exemplo, tem a campanha de vacinação, de vacina para gripe, né? Estimulando para que os seus dirigentes levem isso para suas equipes, estimulem a vacinação contra a gripe, porque a gripe é uma das maiores causas de ausência de absenteísmo realmente no trabalho nessa época do ano, né? Não, pega uma gripe... Ônibus cheio... Até tem que ficar em casa para não contaminar os outros que estão ali. Mas realmente ainda há muita diferença
na exigência do trabalho masculino e feminino, e as empresas têm um papel fundamental, porque não adianta, vem da iniciativa privada e depois as coisas acontecem nos governos, no setor público. Quem dá o tom, quem lidera é sempre a iniciativa privada, seja no corte de gastos e que os governos têm que fazer e a boa parte não fazem, seja nas políticas, né, de trabalho, mas ainda há esperança, né? Ainda há esperança. Enquanto nós tivermos aí liberdade, né, enquanto nós tivermos aí iniciativa privada puxando a ponta desse país, aliás, conseguimos, né, temporariamente nos livrar do IOF, mais um imposto, né, porque os governos não fazem a sua parte, não enxugam, né? E para encerrar, né, que já estamos aqui no final do programa, Morelli, dizer para vocês que todo esse circo que está aí no STF, né, do suposto golpe, do suposto plano, dos depoimentos, todo mundo já sabe onde vai dar, todo mundo já sabe o que vai acontecer. Dificilmente esse pessoal aí, principalmente ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, vai se livrar da cadeia. Eu não tenho dúvida que esse roteiro está montado, é uma questão de rito, né? E vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Mas aqui, pelo que eu conheço do STF, dos ministros que lá estão, de todo esse roteiro que está sendo montado, eu não tenho dúvida que Bolsonaro não será candidato na próxima eleição, e isso se não tiver preso ainda durante a próxima eleição, mas que ele vai pegar uns dias aí de detenção, não tenho dúvida disso, né? Vão fazer com ele mais ou menos o que fizeram também, que aconteceu com o Lula, embora por motivos diferentes, né? Mas esse roteiro, essa novela está contada. Meus amigos, muito obrigado pela sua presença. Amanhã tem mais, quinta-feira também. Continue conosco aqui assistindo a programação da RS Play TV, canal 524 da Claro. O programa Opinião e Debate fica por aqui com essas presenças ilustres. Obrigado, doutor Morelli. Obrigado, Janaína. Sejam sempre bem-vindos e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.